Nosso Oeste com você e hoje com a professora Erminda Couto. Hoje nós estamos aqui no laboratório de ecologia bêntica. Isso. E a primeira pergunta para a gente começar, professora: ecologia bêntica, o que será isso, por favor? Bem, ecologia bêntica. O que a gente chama aí, o que a gente entende por isso? Ecologia bêntica é estudar as relações e quem é que está lá no compartimento bêntico. E o que é o compartimento bêntico? O fundo de qualquer corpo d'água. Então, todos aqueles organismos de qualquer tamanho, sejam plantas, animais, organismos muito pequenininhos, enfim, todos os organismos que vivem dentro do fundo, enterradinhos, né? Ou sobre o fundo, em qualquer corpo d'água. Não, olha, desde plantinha como a bromélia, que acumula água e acumula aquela poeirinha lá no fundo, até o fundo dos oceanos, todo e qualquer organismo que viver associado a esse fundo é um organismo bêntico, que vem do grego bentóis, aquela turma que fica lá no fundo. Tá. Então é isso, no laboratório aqui a gente estuda organismos de diferentes tamanhos, de diferentes grupos, que vivem associados aos fundos de corpos d'água. Água doce, água salobra, água salgada. O forte do laboratório nos últimos anos tem sido água salgada, mas a gente trabalha com todo tipo de ambiente aquático. Mas, professora, isso me lembra restinga, isso me lembra mangue, as bromélias, né, que a senhora falou. Então, isso quer dizer que o trabalho que é desenvolvido aqui vai desde bromélias até os bichos que estão no mangue. Que estão no mangue, que estão nas praias, que estão nos costões, que estão naquela parte da nossa zona costeira que é permanentemente submersa. Então, a gente tem trabalhos aqui feitos até aproximadamente 40 metros de profundidade. A gente precisa de barco, vai lá, vai buscar os organismos lá mais distante um pouco da costa, mas também muita coisa na zona entre marés, né? Então, entre a maré alta e a maré baixa, aquele trechozinho ali que passa uma parte do dia debaixo d'água, outra parte do dia exposta, a gente trabalha também com isso, então, para praia, para manguezal, para aquilo que a gente chama de marisma, que é aquele capinzinho na frente do mangue, as bordas dos rios, toda essa parte que fica na influência da maré e dentro da água doce mesmo, tanto nas margens quanto dentro do rio. Então isso vai, a senhora e seus alunos, orientandos, investigam bichos desde microscópicos até camarão, caranguejo, aratu, todo mundo. Então, assim, a gente lá desde aqueles organismos que a gente chama de bicho, porque eles comem alguma coisa. Mas a gente trabalha desde protistas, aqueles organismos unicelulares, né? E até animais bem grandes e até plantas bem grandes, porque o laboratório também trabalha, por exemplo, com as plantas de mangue, com os mangues. Né? Então, é uma escala bem grande. E aí, para a senhora desenvolver esse trabalho, né, que é tão diversificado, quantos alunos estão aqui de graduação, pós? Como é que é isso, professora? É um bocado de gente, né, Thalita? Até porque uma das funções da gente na universidade é formar pessoas que vão continuar pesquisando, que vão continuar trabalhando, que também vão atuar em órgãos de gestão, que também vão atuar na iniciativa privada, que vão ser professores lá no ensino médio, no ensino fundamental. Isso é fundamental, mas a gente também está formando novos pesquisadores que devem continuar essa vida mais acadêmica, né? Então a gente tem no laboratório alunos de graduação, são os bolsistas de iniciação científica, né? E o laboratório tem uma parte importante de extensão, então a gente tem bolsistas de extensão também, e agora também bolsistas de docência, né? Então essa turminha da graduação que está começando a ter esse contato com pesquisa. A gente tem o pessoal do mestrado, né? E a gente tem o pessoal do doutorado, isso que a gente chama de ainda em formação. Embora, veja, no mestrado e no doutorado você já é um profissional formado.
E temos o pessoal de pós-doc, né? Então aquelas pessoas que já terminaram o seu doutorado e continuam ligados à instituição, com bolsa ou sem, nesse período até a gente ter mais concursos. Sim. Que permitam absorver essa gente tão boa que está por aí. Outra entrevista. Isso é outra longa entrevista. Tá. Né? Mas aí, professora, há quanto tempo que o laboratório existe? Porque, novamente, né, a conversa aqui transparece, deixa bastante transparente, uma diversidade enorme de trabalhos sendo desenvolvidos aqui. Quanto tempo que vocês estão? Veja só, Thalita. Em 18 de fevereiro do ano que vem, eu faço bodas de prata de UESC. Então, eu já tenho na UESC 24 anos. Quando a gente chegou aqui, né, a universidade estava... Sim. Aliás, ela continua crescendo, mas ela estava menorzinha, né? E aí, primeiro, a gente compartilhou um laboratório de oceanografia biológica, porque a ecologia bêntica está dentro da oceanografia biológica. E nesse laboratório aqui, a gente já deve ter uns 15 ou 16 anos, talvez. Bastante. Não, passa mais. Olha, a gente inaugurou esse laboratório aqui com o trabalho de doutorado da Fernanda. Então, isso foi 2007, 2008. Então, a gente está nesse laboratório, nesse espaço aqui, já há 17 anos. E aí é óbvio que ao longo desse tempo foi um mundaréu de gente passando por aqui. Não, e ela fala assim, Fernanda, como se todo mundo soubesse. Não, Fernanda, hoje, né, vocês veem que é uma coisa muito engraçada, né? Como é que... E é uma das coisas lindas de ser professor, né? Porque você acompanha as pessoas ao longo de muito tempo da vida dela. A Fernanda foi minha aluna de doutorado, foi minha bolsista pós-doc e hoje é minha colega de trabalho aqui, é professora na instituição, né, trabalhando com a parte de ensino de ciência, que é uma parte fundamental. Fernanda Jordão. Fernanda Jordão, responsável pelo projeto de extensão Ciência em Minha Praia, e uma pessoa assim que eu tenho o maior orgulho de dizer que, além de amiga, né? Sou colega de trabalho. Colega de trabalho, isso é uma coisa muito linda da vida da gente. Professora, então são 15 anos, 19 anos? Como é que é? Se desse laboratório, desse espaço, 17 anos. 17 anos nesse espaço. Dessas teses todas e dissertações, conta pra gente, né, assim, uma tese, uma dissertação que tenha chamado a atenção, em especial aqui, porque é o trabalho acadêmico, né? Ele é duro, ele tem uma face assim, mas às vezes ele também pode abordar coisas tão antrópicas, né? Eu diria que assim, é engraçado, né? Mas é como escolher entre um filho, porque todos são lindos e eu posso dizer que todos os trabalhos que eu orientei aqui foram pessoas muito bacanas e trabalhos muito bacanas, né? Porque a gente tem que lembrar que os trabalhos são feitos por pessoas. Mas tem um pouco desse lado da gente pensar do primeiro, né? O primeiro amor a gente nunca esquece, que foi a dissertação eu chamo de Henrique, gente, eu sou uma pessoa toda cheia de carinho, de amizade, mas do Ricardo O'Reilly, que foi da primeira turma do programa de pós-graduação em zoologia da gente, né? Então, também foi o meu primeiro aluno de mestrado aqui. Nessa turma eu tive 2 alunos, mas ele foi quem começou mesmo antes o trabalho. E a dissertação dele, que foi com a pesca de camarão aqui na região, que é uma atividade extremamente importante para a economia desse município e desses municípios do sul e extremo sul. Então, eu diria que o trabalho do Rick foi um marco, porque a partir daí a gente realmente deslanchou essa linha de pesca de camarão, que foi até a tese da Fê, que também foi com pesca de camarão. Então, assim, é uma linha muito bacana, e porque ela não só foi uma dissertação de mestrado muito bacana, mas ela respondeu uma demanda da população. Então, foi quase que um estudo sob encomenda, porque era uma necessidade dos pescadores de camarão daqui, na época, porque eles diziam que a época de defesa usada aqui, que era de Pernambuco, não era a época certa. E eles estavam certos. Então, a partir do trabalho do Rick, inclusive, o IBAMA fez outras modificações e aí começou a ter um outro período de defesa aqui. Claro que nunca é o ideal, porque isso tem flutuações de ano para ano, mas ficou muito mais próximo
da necessidade dos pescadores, e a gente aprendeu muito com isso. E agora, né, fazendo o gancho aqui, a verdade, a gente está ressaltando aqui no nosso ESC um trabalho acadêmico, auxiliando medidas absolutamente de ordem prática, né, para o melhor manejo da diversidade. Vou dar um outro exemplo bacana disso. Todo mundo deve gostar de comer guaiamon, né? E também saiu ali do laboratório uma dissertação com o guaiamon, foi a dissertação do Wendel, também na zoologia, né? Em que ele trabalhou com a dinâmica populacional dos guaiamuns e com a distribuição dele em alguns dos estuários aqui do sul do estado. E a Resex de Canavieiras tem a sua certificação para poder capturar e comercializar o guaiamum usando os dados que o Wendel gerou. Show! Então, isso, assim, show. E é claro, todas as dissertações deles são muito lindas, mas esse lado, às vezes a gente também está tendo a possibilidade de responder demandas da sociedade mais diretamente, também é muito bacana, né? Então Sim. isso é muito legal. Professora, e agora vou né, mudar um pouco o foco e fazer uma pergunta para a senhora, assim, absolutamente curiosidade. Né? A senhora e seus orientandos trabalham com bichos que a gente vê mais ou menos. Tem que ir lá pescar e não vê. Conta pra gente, que bicho, ou quais bichos com os quais a senhora trabalha, os seus orientandos, que envenenam e que matam a gente, pelo amor de Deus, né? Veja, o matar a gente, essa é uma pergunta que todo mundo faz quando olha, isso aí mata, isso aí queima, isso aí pica, isso aí morde. Mas matar a gente, isso, claro que pode acontecer, mas depende muito também da condição da própria pessoa. Então, de repente, um contato que pode não fazer grande coisa em mim, pode realmente botar no hospital. Sim. Dito isso, os animais que a gente tem aqui que mais causam problemas com essas situações que podem virar uma internação, podem virar a necessidade de uma hospitalização, são as queimaduras com as águas vivas, com as caravelas, com tudo, né? Mas elas tendem, aqui na região, a não serem assim tão pesadas. Inclusive tem uma coisa que é muito engraçada de contar para vocês, né? Nós temos aqui na costa uma espécie que ela se distribui desde lá dos Estados Unidos até a Argentina, né? Que é uma medusinha, bonitinha, uma medusinha pequenininha e tudo, mas é uma medusa que tem, ela produz uma substância para defesa e para captura das presas dela, né? Que é bastante forte, bastante tóxica. Nos Estados Unidos, o contato acidental com essa medusa gera muitas situações de morte da pessoa, né? Então leva a óbito. Aqui na costa brasileira, em São Paulo, ela é uma das maiores causas de internação grave em cidades de praia, né? Quando tem a situação de ter mais indivíduos dela. E aqui na Bahia ela não queima, não. O pessoal, inclusive os pescadores, brincam de botar, porque é uma medusa muito bonitinha, né? Eles brincam de botar ela no braço e chamar ela de reloginho. Porque aqui ela não queima. Essa questão, né, de por que aqui ela não queimava, já foram feitos estudos, inclusive o pessoal da USP que trabalhou associado, foi a tese de doutorado de uma menina de lá, com essa parte bioquímica, e a gente descobriu que realmente aqui na costa da Bahia a concentração é muito baixa. Então não promove esses acidentes. Agora, o que a gente ainda não sabe é por que na costa da Bahia, assim, nessa costa sul nossa, alguma coisa de muito diferente. Alguma coisa de diferente tem, pode ser só o fato de estar na Bahia, né? Tranquilo, sossegado, uma terra linda. Vamos comer uma acarajé. Vamos comer uma acarajé, ou, como o pessoal brinca, vamos fazer uma moquequinha que a gente já resolve os problemas, né? Dito isso, professora, me conta o seguinte, para finalizar a nossa entrevista. Não sei, deixar uma mensagem aqui, né? Porque a senhora trabalha com um conjunto de ambientes, na verdade, que possui assim uma pressão antrópica, né? Tem a especulação imobiliária, os mangues do Brasil de uma maneira geral. Todo mundo quer viver de frente para o mar, né? Todo mundo quer viver de frente para o mar. Sua mensagem, olha, a mensagem ambientalista, né? Isso. E pesquisadora.
Duas coisas, a gente só ama o que a gente conhece, não tem jeito, se eu não conhecer, eu não vou amar. Então, uma coisa é que a gente precisa realmente ter mais essa comunicação, o que a gente faz de pesquisa com a população que não está dentro da universidade, para cada vez mais divulgar e mostrar que a gente só tem esse planeta, a gente não tem outro, gente. Essa história de pensar em pegar uma nave, ter muito dinheiro, que só 5% da população tem muito dinheiro, o resto não, né? Mas essa história de pegar uma nave e fugir não tem como. A gente só tem esse planetinha, né? Então a gente precisa cuidar dele. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque as decisões que a gente está tomando hoje, elas vão estar definindo como é que vai ser o nosso futuro. Então, cada mangue que eu derrubo, cada espécie, cada indivíduo do mangue que eu derrubo, cada manguezal que eu suprimo, significa que com a subida do nível do mar eu vou perder áreas construídas. A gente vai perder as casas da gente. Sim. Ilhéus estão no nível do mar. Sim. Né? Então, manguezais protegem a costa da gente das tempestades, das ressacas e da subida do nível do mar. Se eu encho os meus rios de contaminantes, se eu encho os meus rios de sedimento que foi arrastado porque eu tirei as florestas que estavam em volta, eu não vou conseguir mais navegar nele, eu não consigo pescar, eu não consigo comer o que ainda tiro daí, porque eu estou me contaminando. Então a gente hoje já tem problemas sérios de contaminação por esgotos, um pouco menos contaminação industrial, porque essa região não é uma região de grandes indústrias, mas é uma região onde a expansão imobiliária desordenada está trazendo uma série de problemas. E já que você falou no início, Thalita, a gente tem as restingas, essa região toda a gente constrói em cima de restingas, a gente tem os manguezais e as pessoas estão aterrando os manguezais e construindo. A gente tem os costões e a gente está botando uma série de coisas em cima dessas regiões. Então, a gente está destruindo o nosso maior patrimônio. Então, o que eu peço para as pessoas, assim, aqui no laboratório da gente, não vai dar para ver tudo não, mas a gente tem uma manguezal, uma imagem personificada numa mulher, né, de por que a gente tem que amar e proteger as áreas de manguezal. Mas isso se estende a todas as nossas áreas costeiras. A gente quer viver de frente para o mar, mas ninguém vai querer viver de frente para um mar morto, ou para um mar cheio de lixo, ou para um mar onde a gente não pode entrar nem para tomar banho, porque a quantidade de óleo, de lixo, esgoto, está tudo lá. Então todo mundo quer tomar banho de mar com água limpinha, todo mundo quer usar água do rio limpa, todo mundo quer comer um peixe saudável. Então, bora cuidar do ambiente da gente, bora pensar antes de fazer qualquer ato que só traga dano, mesmo que num primeiro momento pareça muito lucrativo, né? A gente tem que pensar que lucro sem os seres humanos não vai dar certo. Não vai dar certo. Então é isso, professora. Super grata, viu, pelo seu tempo aqui, né? Massa. É muito tempo junto, gente. É muito tempo. É isso, gente. Nosso Fecho com você. Até a próxima. Bye, bye.